consegue escutar constantemente um som, um barulho incômodo, como se fosse um chiado. Tem gente que fala que parece um apito. Tem gente que chega a dizer que parece uma cachoeira. Você pode estar sofrendo com zumbido no ouvido. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora via chamada de vídeo com a médica otorrinolaringologista, a doutora Lia Cavalcante. Oi, doutora Lia, boa tarde, seja bem-vinda ao Com Você. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Doutora Lia, tem gente que diz que os barulhos são tão leves, mas tem gente que reclama que o barulho é muito intenso. Depende de pessoa para pessoa, é isso? Isso, depende, assim. O zumbido, né, que é um barulho que a gente tem e que não tem um som externo, né? Isso é a definição de zumbido, é um barulho que só o paciente escuta. Ele tem várias intensidades, né? Então, isso faz com que tem pessoas que se incomodam muito com ele e tem pessoas que se incomodam um pouco. Acontece em qualquer idade ou tem um período na vida mais propício ao surgimento do zumbido? Então, como a principal causa do zumbido é perda de audição, e a perda de audição é acometida nos pacientes mais idosos, então a gente vê o zumbido mais frequente nos pacientes idosos. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que são crianças e que têm zumbido, né? Então a gente não descarta a perda de audição é a principal causa, mas eu posso ter outras causas e isso posso justificar para outros pacientes. Tem gente que vai para um show, para uma festividade, no outro diz, meu Deus, eu tô com um zumbido até agora no meu ouvido. Ou seja, foi causado ali pela intensidade, né, muito alta sonora. Esse a gente pode acreditar que é mais passageiro, transitório? Infelizmente, nem sempre. Nossa. Alguns casos, esse zumbido ele pode ficar e ficar para sempre. Lembra, a perda de audição pode ser uma coisa que seja um acúmulo durante várias horas de trabalho ou pode ser um volume muito intenso, rápido. Entendi. Então, eu tenho pacientes que tiveram, devido um barulho de uma bomba, um tiro perto, e ficaram com zumbido. Entendi. Agora não, que está na pandemia, não tem, mas muita gente reclamava disso em trio elétrico, né? Que faz junto do trio elétrico. A Juliane, traz duas perguntas pra gente, doutora Lia. A primeira é zumbido no ouvido e desmaio. Pode ser considerado labirintite? E outra coisa, teve a virose, ficou com o ouvido entupido. O que é que faz? Já foi no médico, ele falou que era secreção. Vamos lá. São duas situações diferentes. Primeiro, o zumbido, ele pode estar associado com tontura, tá? Com alguma alteração do labirinto, sim. Nem sempre isso é verdade. Então, em muitos casos, eu tenho um zumbido sozinho, sem nenhuma alteração com a tontura. Outra coisa importante nessa pergunta, que ela falou, desmaio é labirintite? Não. Desmaio é a principal causa, é o principal sintoma que não é acometimento do labirinto. É um tipo de tontura, mas não de causa labiríntica. Então, eu não posso estar associando isso. Importante certo? ela investigar isso, né, doutora? Com relação à secreção, que ela disse que fica com o ouvido entupido. Isso. Com relação à secreção, as otites médias podem causar zumbido, sim, certo? Provavelmente ela teve essa infecção e essa infecção ela não está conseguindo ser resolvida. A secreção ainda está permanecendo lá no ouvido, certo? Existe tratamento, se às vezes medicamentoso não, existe tratamento com cirurgia, colocação de tubinho de ventilação para poder tirar essa secreção. Existem coisas a ser feitas. E isso pode realmente causar zumbido, é uma causa de zumbido também. Tem que procurar o médico mesmo, viu, Juliane? O que fazer para não ficar com o ouvido zunindo depois de pegar um voo? Muito comum, né? A altitude traz aquela pressão para dentro do ouvido. Geralmente são zumbidos que são passageiros, tá certo? Tem relação com a questão da secreção. Por quê? Quando a gente sobe um voo, ou a gente sobe uma montanha mesmo, uma serra, alguma coisa assim, e que aí o ouvido tampa. E nesse tampar, ele pode fazer esse barulhinho. E aí, na hora que destampa, ele volta e o barulhinho desaparece, certo? Alguns casos, não. Então, eu já tive pacientes que começou o zumbido naquele momento de uma subida. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, evitar algum quadro de nariz obstruído, porque tem muita relação com o nariz obstruído, esse ouvido tampado, né? Então, tentar melhorar bem a respiração, evitar de estar com o nariz obstruído e pegar um voo, por exemplo. Isso é uma coisa que é importante, né?
Outra coisa, é aquela questão, aquele famoso, mastiga chiclete, né? Boceja a boca, né? Como abre e fecha a boca. Isso ajuda para manter a pressão do ouvido igual à pressão externa que está modificando por conta da altura. E isso evita que o barulho e a sensação do ouvido tampado se apresente. Muito bom. Tem umas perguntas. Bota em tela, por favor, Desica. É a Neide. Qual é a melhor forma de limpar o ouvido? A minha pergunta é, a gente limpa só externamente ou coloca internamente também aquele cotonete? Vamos lá. O nosso ouvido, a gente produz a cera. Cera não é sujeira, é proteção do ouvido. A gente produz a cera na parte mais externa do conduto, dentro mesmo. Só que a gente tem um cerinho para tirar o excesso da cera. Se a gente coloca um cotonete, a cera ela vai entrar para uma parte mais interna do ouvido e isso vai ser ruim, difícil de tirar. Por isso que a gente não recomenda o uso do cotonete. Primeiro, você pode até sair um pouquinho de cera, mas você pode juntar a cera. Outra coisa, você pode machucar o ouvido. Sim. De uma maneira mais grave, perfurar o tímpano, causando uma perda, às vezes até irreversível. Ou seja, então, só limpa externamente o ouvido. Só limpa externamente, Fernanda. O excesso vai vir para cá, você só com um paninho, também cuidado com unha também. Nada de grampo de cabelo, né? Lá em São Paulo chama de ramona, nada de ramona, fósforo, palito, né? Tem gente que pega a chave do carro, tampa de caneta, nada disso, pelo amor de Deus. Tem gente que fica com a unha do dedinho assim, ó, tem, né? Não pode, não pode. Porta de entrada para infecção, aí você causa outro problema que é um otite. E otite dói pra caramba. Vamos à última pergunta, por favor, em tela, para liberar a doutora Lia. É a Nilda, que diz que o esposo sente o ouvido como se fosse cheio de secreção mesmo. Só que ele foi ao médico e disse que não tem secreção nenhuma. Pode não ser um zumbido aí, disfarçado de secreção, doutora? Pode ser uma sensação de ouvido abafado, pode. O que é que pode acontecer? Por exemplo, em alguns casos é uma disfunção de tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É a comunicação que a gente tem do ouvido com o nariz. Então, essa comunicação existe e se ela tampar, aí, ou seja, uma disfunção dessa tuba, a gente pode ter a sensação de ouvido tampado e às vezes um paciente fala, doutora, a sensação que eu tenho é que eu estou falando para dentro. Sim. Né? Sim. Pode ser que realmente eu não tenha secreção nenhuma, mas eu posso ter disfunção de tuba. Entendi. Como é que a gente consegue avaliar isso? Através de exames, uma audiometria, uma impedanciometria, a gente consegue identificar que são exames que são realizados por fonoaudiólogos, né? Que consegue avaliar se a gente tem essa secreção ou não. Agora eu prometo que eu vou lhe liberar, que chegou essa pergunta aqui, é tão comum, né? Água no ouvido. O que fazer quando está com o ouvido entupido? Já faz mais de uma semana, foi para a piscina e ficou com aquela sensação de que está com o ouvido entupido, cheio de água. Aí tem gente, cada um que dá uma receita, pula batendo na cabeça, coloca água quente, coloca álcool, cada um que dê uma forma, doutora. Então, provavelmente já está uma semana essa água aí, não seja só água. Pode ser que eu esteja com cera no ouvido. E aí, o que aconteceu? Entrou a água, a cera meio que ela ficou mais inchada e aí tá tampando tudo. Ou seja, tem que ir pro otorrino de repente fazer a famosa lavagem, né? Provavelmente esse paciente precisa de uma lavagem. Doutora Lia, muito obrigada pelo papo. Chegaram muitas perguntas. Desculpa, gente, não dá para fazer a todo mundo, mas às vezes eu contemplo um, que é a sua também. E doutora Lia tá no Instagram, @DRA, né? Na verdade, DRA Lia Cavalcante. É assim, DRA Lia Cavalcante, com E no final. Doutora Lia Cavalcante. Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela entrevista. Bom trabalho. Eu que agradeço, gente. Mandar um beijo. Para você também. Mandar um beijo pro pessoal da Auditom Brasil também, sempre conosco, @Auditom Brasil. Deixa eu falar do Nordestão. Vamos, Jackson, levantar.